Isso. Fala, pessoal. Todo mundo aí. Boa noite, tudo bem? A gente está ao vivo de novo aqui, mais uma vez. Terceira live do projeto Ultramaratona da Fé. Estou com o Cláudio aqui da MySafe, CEO da MySafe. E hoje a gente está com a Priscila Cardim, que é fisioterapeuta esportiva, aqui me acompanha há bastante tempo. E ela vai estar falando um pouquinho para a gente hoje sobre lesões, prevenção e algum tipo de exercício para poder a gente estar utilizando nesse caminho aí, né? Então, deixa aí o Cláudio e a Priscila se apresentarem. Bom, oi, vamos lá. Essa é a nossa terceira live. Eu atravessei você, Priscila. Pode continuar, as damas primeiro. Pode começar. Não. Pode ir. Tá certo. Eu vou me apresentar. Meu nome é Priscila, eu sou fisioterapeuta. Fiz minha pós-graduação em esquelética pela Santa Casa de São Paulo. Sou especialista também em biomecânica, em avaliação e prescrição de exercícios. Atendo bastante corredores no consultório, né? E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre lesões, prevenção de lesões, para responder aí algumas dúvidas que vão surgindo. Queria muito agradecer o convite, né, de estar participando aqui da live hoje com vocês. Muito obrigada por fazer parte desse projeto aí tão bonito, né, da Maratona da Fé. E é isso aí. Então tá bom, agora sem atropelar ninguém, a gente está fazendo hoje a terceira live da Ultramaratona da Fé. A primeira a gente fez um apanhado geral, explicando como que funciona, tirando as principais dúvidas aí do pessoal. A segunda live a gente falou um pouco sobre preparação física, e essa terceira live agora a gente vai falar sobre essa questão mais da fisioterapia esportiva e como se preparar também. Para quem não me conhece, eu sou o Cláudio da MySafe Sport, que trabalha com toda a parte de segurança e intermediação em situações de emergência. Bom, Laerte, para a gente começar, então, eu acho que a gente podia começar com as principais dúvidas do pessoal referente à questão de perguntar a principal dúvida minha. A fisioterapia esportiva em si, o que ela difere da fisioterapia convencional? A fisioterapia esportiva, ela é voltada justamente para o pessoal do esporte, né? E a ideia da fisioterapia esportiva é você conseguir, principalmente, tratar o paciente quando possível, e aí, claro, vai depender muito da lesão, do grau da lesão, né? Sem impedir que ele pare de treinar, pare de fazer os exercícios de fortalecimento, que ele continue na sua atividade física. Eu acho que essa é a principal diferença de uma fisioterapia normal, se a gente for comparar, por exemplo, com a fisioterapia convencional de convênio, principalmente, né, que quando tem uma lesão, muitas vezes a gente é afastado do esporte, e a ideia da fisioterapia esportiva é justamente conhecer o esporte e saber da importância para o esportista, né, de continuar fazendo aquele esporte e de voltar o mais rápido possível para a situação dele. E dentro da fisioterapia esportiva, a gente consegue fazer exercícios de prevenção ou ela vai atuar só quando o atleta já estiver com a lesão? Sim, a fisioterapia esportiva, ela, na questão de prevenção, ela é um ramo que está crescendo bastante atualmente e é algo que deve ser muito trabalhado e que é muito bom que esteja aumentando essa procura dos esportistas em relação à prevenção, porque tudo que a gente previne é muito melhor, né? Tudo que a gente pode evitar é melhor. Assim que a gente começa a tratar também uma lesão mais cedo, quanto mais cedo eu começo a tratar essa lesão, melhor é a chance de eu me recuperar, mais
rápido eu me recupero, e hoje a ideia, claro, todo mundo quer evitar a lesão, ninguém quer ter uma lesão, né? Então, se eu faço uma fisioterapia preventiva, tendo um trabalho de equilíbrio muscular, de verificar se está faltando ali a questão da força, se ela está realmente equilibrada, se eu preciso fortalecer um músculo a mais do que o outro, se eu preciso trabalhar a questão da mobilidade articular, enfim, tudo isso é feito através de uma avaliação, né? E aí a gente faz essa avaliação e verifica que o atleta está precisando melhorar para que evite de ter uma futura lesão. Entendi. Quer perguntar alguma coisa, Léo? Que eu já vou soltar uma pergunta que eu tenho aqui. Tá, não, só para complementar, isso já falando na parte já do esporte, você ter uma fisioterapia preventiva te corrige muita coisa, principalmente na área da biomecânica, você consegue evoluir na sua corrida, no seu desempenho, tudo acertando sua biomecânica, o jeito de você pisar, como a Priscila mesmo gosta de falar, cada um tem seu jeitão, não existe um padrão assim específico para que todo mundo consiga ser um robô, ser igual. E a fisioterapia preventiva, ela consegue decifrar o seu jeito, né, e colocar da melhor maneira possível para que você tenha um desempenho melhor, né? Sim. Com certeza. Bom, vamos lá. Aproveitando até essa pergunta, vou colocar aqui, ó, porque tem algumas pessoas que estão assistindo pelo Instagram que eu estou vendo aqui. Legal. Então, para quem estiver acompanhando pelo Instagram, a gente está ao vivo no YouTube. Então, entra aí no YouTube, procura lá mais Esporte no YouTube, que é mais fácil para você interagir com a gente, mandar pergunta, falar aqui com a fisioterapeuta, a Priscila Cadinho, e tirar as suas dúvidas. Uma pergunta aqui. Quais são as lesões mais comuns por overtraining em corredores? Certo. Foi feito um trabalho onde foi avaliado mais de 1.500 corredores, né, para justamente verificar quais são essas lesões mais encontradas em corredores. E aí, em primeiro lugar, ficou a síndrome da dor patelofemoral. A síndrome da dor patelofemoral são todas aquelas dores anteriores no joelho, todas as dores que a gente sente na frente do joelho, né? E aí entra, por exemplo, a artrose, a condromalácia, que é algo bem comum, né? Muitas pessoas até têm condromalácia e são assintomáticas, não sentem dor, ou sentem dor em algum movimento muito específico, né? Então, essas lesões ficaram em primeiro lugar. Em segundo lugar, ficou a síndrome do trato iliotibial, que é a dor também no joelho, mas é uma dor mais lateral. A banda iliotibial, ou trato iliotibial, é uma estrutura que sai do quadril, no ilho, e ele vai até a tíbia, né? Por isso, banda iliotibial. E é causada principalmente quando o atleta, o corredor, sente dor na lateral do joelho. E em terceiro lugar, ficou a faceite plantar. Essas são as 3 principais lesões que acometem os corredores. Perfeito. Dessas daí, eu acho que eu só não tive a faceite plantar, porque do resto... Lesões no joelho... Faceite plantar eu tive, viu? Teve, faceite é muito de tratar, né? Muitas vezes demora um tempinho. Mas, assim, todas e assim, eu fui um pouco teimoso, porque assim, é difícil quando acorda. Sim, aí os primeiros passos são difíceis. Aí depois que você aquece, né? Melhora. A maioria das lesões... E aí eu saía para correr. Sim. A maioria das lesões acontecem nos membros inferiores, né? Porque são os membros mais utilizados na corrida, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Acho que até você comentou, né? A condromalácia agora há pouco, que é a condropatia patelar, né? A lesão mais comum aí que ocorre em corredores. Sim. Dentro da condropatia patelar, a gente pode falar um pouquinho sobre a condromalácia, né?
como eu falei, muitas pessoas têm condromalácia, até 40% da população tem condromalácia, muitas vezes pode ser assintomática, não sentir dor. Entre os corredores, as corredoras sofrem mais pela condromalácia, justamente pelo formato do quadril, né? Eles têm um quadril mais largo por conta do parto, enfim, e aí isso predispõe a chance de ter mais condromalácia que os homens, né? O que é a condromalácia? A condromalácia é o desgaste da cartilagem. É a cartilagem que a gente tem ali no joelho, entre a patela e a tróclea. A tróclea é a estrutura onde encaixa a patela, né? A condromalácia ela pode ser de vários graus, pode ser desde um nível mais leve, onde há só um amolecimento dessa cartilagem, até um nível mais grave, onde já começa a surgir certas fissuras no osso subcondral. A cartilagem, ela é uma estrutura que ela não é inervada, então ela não causa, né, a dor anterior que a gente sente é porque a cartilagem ela é responsável, ela ajuda na absorção do peso, da carga nos joelhos. Se eu tenho uma cartilagem de uma forma tão legal ali, eu acabo sobrecarregando a região dos joelhos, e ali nos joelhos, perto da próxima cartilagem, tem outras estruturas que sim, são extremamente nervadas, como bursas, ligamentos, e aí a pressão sobre essas estruturas que geram essa dor anterior nos joelhos. Uma curiosidade, assim, um comentário, você pode complementar comigo, Priscila. Sim. Porque eu vejo muitas pessoas, isso aconteceu comigo, que às vezes você tem qualquer parte, pode ser uma lesão desde o tamanho de coluna, por exemplo. E quando você não trata essa lesão, você acaba desenvolvendo lesões em outros lugares, porque você começa a correr de forma você começa a mudar a sua biomecânica na corrida para compensar aquela dor que você sente em determinada região, ou numa articulação, por exemplo. Isso pode trazer lesões em outras partes, outras articulações que até então estavam saudáveis, né? Sim, com certeza. O nosso corpo, ele é todo interligado, né? Então, se de repente, por conta de um incômodo, de uma lesão do lado direito, né? Tem uma lesão no meu joelho direito, se eu correr, né? Isso muitas vezes acontece de uma forma inconsciente. A gente acaba jogando o peso do outro lado, que não está com dor, né? Para proteger o lado que está doendo, e aí a gente acaba causando também uma sobrecarga daquele outro lado, né? Então, com certeza, às vezes a gente faz isso inconscientemente. Porque eu estava, há um tempo atrás, eu estava numa de paraquedas numa palestra de ortopedia lá no Mackenzie. Legal. E eu não sou da área de física nem da área ortopédica, né? Mas aí eles estavam comentando sobre isso, lesões que surgem em outras partes por causa de uma lesão, eu não lembro o nome do termo técnico, mas tipo, você tem uma lesão inicial que acaba desencadeando outras. E aí eu comentando com um ortopedista que estava lá, num caso que aconteceu comigo em 2014, que eu corria toda do Ironman com uma fratura no dedo, o dedo do meio do pé, eu não lembro o nome do dedo. Sim. E foi terrível, né? E aí eu corri, eu não sabia que estava fraturado também, eu sabia que estava doendo. E eu corri compensando. E aí, depois disso, eu comecei a ter sérios outros problemas, e acabou desenvolvendo um problema de coluna, e eu tive uma hérnia na L3, entre L3 e L4, não me lembro, ela chegou até extrusa. Sim. E aí, conversando com o ortopedista da área esportiva, tudo, eles chegaram até uma conclusão que a sua hérnia pode ter grande probabilidade do esforço que você fez, tanto nessa prova e depois, em decorrência dessa prova, está correndo numa postura errada, compensando. Sim, sim. Aí ele mostrou um gráfico de uma coluna torta, assim, explicou. Sim, é muito comum, e até fatores externos podem afetar, né, essa questão de compensação. Por exemplo, Laerte foi um ano, não me recordo agora o ano, mas ele fez a caminhada, né, até Aparecida, e aí, pelo fato do acostamento ser irregular, né, ser inclinado, ele voltou com uma dor no joelho.
E aí um joelho que ele nunca sentiu incômodo, tal, que a gente não tinha tratado até então. E aí eu fiquei pensando, né, o porquê que tá doendo esse joelho, o que será que aconteceu? E aí ele me contando como foi a prova, ele falou que a grande parte, né, ele correu num plano inclinado. E só o fato de correr algumas horas, quilômetros dessa forma, acabou sobrecarregando mais um joelho do que outro. Com tudo isso... Você correu a Cassino já? Não, a Cassino, o ano passado, eu estava inscrito, eu ia fazer a UAI em julho, e logo na sequência eu ia fazer a Cassino em setembro. E eu já estava com uma lesão no pé, sendo tratando com a Priscila desde o início do ano. Eu fui para a UAI já sabendo que a gente podia acontecer de ter que parar, e lá no 100 da UAI eu parei, abortei, aí voltei, a gente começou a conversei com a Priscila e resolvemos assim, não dava mais para tratar, né, e treinar ao mesmo tempo. Então, eu precisei parar, fiquei durante 3 meses parado aí, praticamente, tratando uma lesão na sola do pé, né, uma metatarsalgia, e acabei abortando a Cassino. Eu estava esse ano já, inclusive, conversando com os organizadores para ver, mas semana passada também já cancelaram a prova, ela foi cancelada esse ano. Talvez a Extremo Sul... Eu perguntei da Cassino porque um colega... Eu perguntei da Cassino porque teve um colega que ele teve uma lesão justamente por correr muito tempo inclinado na areia, né? Porque a faixa de areia você corre inclinado. Sim. As praias de tombo, que a gente teve chama uma lesão justamente pelo período prolongado. Então, só que depois desse achado, depois desse achado com a Priscila aí sobre o desnível, a gente acabou fazendo um tratamento, uma prevenção ali, no caso, entre a parte da fisioterapia preventiva, né? A gente começou a fazer a prevenção e agora consegue tocar melhor ali mesmo com o desnível. E não tem muito o que fazer, né? Desnível, o que é? O certo seria não correr no desnível, né? Isso seria o ideal, né? Mas não tem como. Então, a gente tenta deixar a musculatura fortalecida, né? Mas, mesmo assim, o ideal realmente seria evitar. E a outra pergunta aí, ó. Quais seriam os fatores de risco para desenvolver lesões em corredores? Tá. Essa eu acho uma coisa bem interessante, né? Para ver se tem alguma predisposição, alguma coisa do tipo. Sim, sim. O principal fator é uma lesão prévia. O que é uma lesão prévia? Então, se eu já tive uma lesão dentro do período até de 1 ano atrás, a chance de eu ter novamente essa lesão é muito grande. Claro que se essa lesão não for tratada ou se eu voltar precocemente para o esporte, né, para a minha atividade física. A outra questão é a questão do planejamento, tanto para aumento de volume de treino, como diminuição de peso, por exemplo, né? Isso tem que ser feito de uma forma muito consciente, muito bem planejada, para que a gente se evite lesões, né? Outra coisa, o fortalecimento muscular, que por mais que a gente não gosta, tem que fortalecer, né? O fortalecimento é algo mais que comprovado, que é a principal coisa que realmente previne lesão, você ter uma musculatura preparada, né? E aí fortalecer principalmente a musculatura propulsora da corrida, os músculos que a gente utiliza mais durante a corrida, ou até mesmo um desequilíbrio muscular. Às vezes tem um músculo que está ali muito mais forte que o outro, que está tendo uma compensação, e isso também pode ser um fator de risco para gerar uma lesão. A gente não pode esquecer também do descanso, que ele deve ser respeitado e deve estar ali dentro do nosso planejamento. Entendi. O fortalecimento muscular, que as pessoas confundem muito isso, fortalecimento com muscular e musculação. Sim. Você pode fazer um fortalecimento muscular sem necessariamente ter que fazer musculação. E você pode estar fazendo musculação, mas não está fazendo um fortalecimento muscular adequado também, não é? Sim, sim, exatamente.
O fortalecimento, ele pode ser feito numa academia, mas ele também pode ser feito, por exemplo, numa aula de pilates, né? Desde que isso seja voltado para o seu objetivo, né? Que você trabalhe as musculaturas que você precisa utilizar na corrida e que esse trabalho seja feito de uma forma adequada, né? Usando ali o número de séries, de repetições, para cada pessoa. O legal aí, Cláudio, nessa questão sobre o fortalecimento com a musculação. A gente tem uma parceria que, por exemplo, os meus treinos de fortalecimento feitos na academia são montados pela Priscila. Por quê? Porque ela já conhece toda a estrutura, ela já conhece o histórico de lesão, então existem alguns exercícios que eu, por exemplo, numa academia, um professor, não que não seria qualificado, mas ele não estaria ciente do que foi feito, né, já do qual que é o problema, e ela acaba passando e fazendo compensação disso. Eu consigo fazer todos os exercícios sem dor, fortalecimento sem ter problema nenhum. E até comentando sobre isso, porque tem algumas academias que você tem que tomar cuidado com o educador físico que está lá, né? Porque ele acha que você está lá para tirar a maromba, né? Aí vê você fazendo aqueles treinos com uns pezinhos de nada, você fala, mas é um franguinho, olha o pezinho. Só que ele não entende que aquele exercício está voltado para a sua necessidade, né? Para o seu objetivo, não é isso? Exatamente. Por isso que eu só vou na academia com camiseta de corrida. Tem um vídeo aqui, para não falar que é franguinho, né? Olha, o cara consegue levantar um pezinho, né? O cara vem trabalhando perna e fala, pô, você não vai fazer bíceps, não vai fazer peito? Não, peraí. Por parte. Ô, Priscila. Oi. Eu estou com um vídeo aqui de alguns exercícios, que o Laet realizando alguns exercícios. Legal. De repente eu posso colocar ele no ar e você comentar sobre eles. Certo. Até para quem está, né? O ideal é procurar um fisioterapeuta ou um educador físico qualificado para o objetivo. Mas talvez com esse vídeo já dê para ilustrar um pouco os principais exercícios que a pessoa pode fazer até a partir de casa mesmo, né? Sim, lembrando que isso vão ser só alguns exemplos, né? Assim, cada pessoa tem o seu treino específico, né? A fisioterapia, ela trabalha com prevenção de lesão, trabalha com a questão de fortalecimento e equilíbrio muscular, mas é legal até a gente ter essa integração com o educador físico, que justamente por ter trabalhado, né, agora não estou mais, mas trabalhei muitos anos dentro de uma academia, e aí eu tinha essa possibilidade, esse contato de conversar com o educador físico, né, porque aí você termina o tratamento da fisioterapia e você o seu trabalho para o educador físico, né? Essa troca de conhecimento do fisioterapeuta para o educador físico, como do educador físico para o fisioterapeuta, é muito importante, né? Para que o trabalho seja continuado, né? E para que evite que aquela lesão volte, para poder melhorar mais ainda a performance do atleta. Digamos que um complementa o outro, né? Sim, um profissional vai complementar o trabalho do outro. Bom, sim. Vou colocar o vídeo aqui para a gente dar uma olhada. Então. Tá bom. Esse vídeo é um trabalho que a gente fez específico para a região do joelho. O Laet também tem condramalácia, grau 4, inclusive, né? O grau mais elevado. Um exemplo que, fazendo um trabalho bem feito, a gente pode continuar correndo, fazendo maratonas, ultramaratonas, sem problema nenhum, né? Esse exercício específico é um exercício para correção de valgo dinâmico, para evitar que o joelho caia para dentro. Aí é um trabalho de fortalecimento da musculatura do quadril, que é muito importante estar fortalecida para quem tem qualquer lesão no joelho, além da musculatura do quadríceps, né, anterior de coxa, é muito importante fortalecer a musculatura estabilizadora do quadril também. Entendi. Então, tá. Eu acho que assim, eu vou só voltar um pouquinho no vídeo para mostrar qual que é o esse aqui que você comentou. Isso, do valgo dinâmico, da correção, né? Um exercício para ajudar na correção da biomecânica. Domina é aquele negócio de tirar o joelho da dentro e colocar para fora.
Isso mesmo. Aí eu corri muito tempo, Cláudio, aí fazendo prova longa, fazendo longa distância e ouvindo no meu ouvido assim, joelho para fora, joelho para fora, joelho para fora. Isso. Sabe como que eu aprendi isso aí? Que o valgo não cavalga. Então, então, o valgo é o que tem joelho para dentro, o valgo não cavalga. Quem cavalga tem o joelho varo, não é isso? Isso mesmo, A gente trabalhou bastante. O Laerte, ele provavelmente teve essa condromalácia justamente por essa alteração da biomecânica, né? Qualquer exercício que ele fosse flexionar os joelhos, agachar, ele tinha essa tendência de levar o joelho em rotação interna, de levar o joelho para dentro. Então, a gente trabalhou muito essa questão da biomecânica, de correção da biomecânica, né? E aí eu ficava realmente falando várias vezes, olha, esse fora, não esquece, né, que é importante, porque a neuroplasticidade, se a gente trabalha um movimento, a gente tem até em média de 6 a 8 semanas, o nosso corpo ele vai se acostumar com essa nova forma de executar o movimento, né? Eu digo que é como quando a gente aprende a dirigir. Quando a gente aprende a dirigir, a gente tem que ficar pensando em que marcha vai colocar, em que pedal eu vou pisar, né? E depois aquilo se torna algo automático, não preciso mais ficar pensando, né? Nosso corpo trabalha de uma forma parecida. No ficar o tempo todo lembrando do que eu tenho que fazer, levar o joelho para fora, jogar lá o quadril para trás, né, estabilizar bem o pé lá no chão, mas depois isso vai se tornando algo que eu já não tenho que pensar muito, né, se torna algo mais automático. Todo educativo é chato no começo, mas depois se torna automático, isso tá ali, né? Eu acho que essa outra pergunta aqui, então, tem um pouco a ver, ó. Vamos lá. Quais são as principais alterações biomecânicas que ocorrem na corrida? As principais alterações, elas ocorrem na fase de apoio. O que é a fase de apoio? A gente tem, primeiro, tem um ciclo, né, dentro tanto da marcha, da caminhada, como da corrida. A primeira fase da corrida é o contato inicial. É com que parte do meu pé que eu toco o chão. Se eu aterrizo com o meu calcanhar, se eu aterrizo com o meu antepé, né, esse é o contato inicial. Depois disso, a gente tem a fase de apoio, que é quando a gente começa a jogar o peso em cima da perna. Nessa fase de apoio é onde acontece a maioria das lesões e é onde a gente vê a maioria das alterações de biomecânica que pode ocorrer na corrida, tá? E aí, dentre essas alterações, a gente tem diversas alterações, por exemplo, uma pobre absorção de impacto nos joelhos, ou no quadril, ou nos tornozelos. A gente pode ver uma diminuição de amplitude de quadril, de joelho e de tornozelo, uma fraqueza muscular, ou um desequilíbrio muscular, né? Todas as alterações elas acontecem durante a corrida e elas são avaliadas, né? Se você vai fazer uma avaliação de biomecânica, tudo isso vai ser observado. A gente não consegue reproduzir fielmente, né, a forma que a gente corre na rua, às vezes essa avaliação é feita na esteira, né? Mas a gente consegue chegar muito próximo disso para poder avaliar a forma que o corredor está correndo. Se a gente tem alguma coisa dentro da biomecânica, a gente pode melhorar ou muitas vezes até deixar, porque é aquele jeito que ele corre, se a gente muda, pode ocasionar outras lesões. Então, a gente tem que verificar muito bem se vale a pena mexer nessas alterações ou se que não está ocasionando nenhuma lesão, que não tem muito perigo, se a gente deixa da forma que está, né? Como a Ed falou lá no começo, não tem uma forma certa de correr, né? Todo mundo tem que correr igual, cada um tem o seu jeito de correr. O que a gente tenta é sempre melhorar ali um pouquinho, mas cada um tem a sua forma de correr. Para quem nunca fez essa avaliação biomecânica, só para explicar para quem nunca fez, essa é aquela que você corre na esteira com os pontinhos colados na sua perna, no seu corpo, e uma câmera te filmando por trás?
Isso, exatamente. Tem diversos tipos de avaliação, né? Tem as avaliações que são 2D, 3D, mas basicamente é isso. Tem alguns pontos específicos que a gente coloca marcadores, e aí é feita uma filmagem de várias vistas diferentes, né? Vista anterior, posterior, lateral, e aí a gente faz uma análise desses vídeos para verificar como está a biomecânica da corrida. Tem avaliações que até são feitas em cima de uma plataforma de força, que é uma plataforma que é colocada em cima da esteira, e aí com isso a gente consegue até verificar o quanto de impacto está acontecendo em cada articulação, o quanto de peso a gente está gerando ali na região do quadril, na região dos tornozelos, dos joelhos. Uma coisa, é muito caro esse tipo de avaliação? Você tem ideia? Sem falar valores, mas assim, é muito caro ou é acessível aí a maioria das pessoas? É acessível, vai depender muito do tipo de avaliação. Como eu te falei, dentro das avaliações tem diversos tipos, né? As mais modernas são mais caras, as mais simples são mais baratas, mas é acessível. Tem muitos lugares que fazem avaliação, né? Antes era mais difícil você encontrar um lugar específico de avaliação, mas muitos fisioterapeutas na própria clínica fazem isso, né? E uma avaliação bem feita não necessariamente precisa de um grande aplicativo ou de um grande software. Às vezes, com a própria câmera do celular, posicionando muito bem os sensores, né, os pontos que a gente quer avaliar, a avaliação não perde qualidade, ela pode ser feita da mesma forma. É bacana, isso aí corrige bastante coisa. Depois a gente acabava, a Priscila fez comigo, a gente acabava discutindo um pouco, mostrando como é que era a pisada, que às vezes a gente, no subconsciente, a gente acha que está correndo certo. A gente acha que está no melhor possível. Depois ela começava a falar, dá uma olhada na linha aqui, tá vendo? Ó, seu joelho passou para cá, não pode passar, ó. A ponta do pé está passando aqui, o calcanhar ali, e com isso vai entrando não só na parte da biomecânica, mas na cabeça da gente, né? A gente começa a ter essa consciência que realmente está fora e precisa melhorar. Sim. Entendi. Tem uma outra pergunta que eu acho que vai cair um pouco no que você já comentou, que é como evitar lesões. Eu acho que a melhor maneira de evitar lesões seria fazendo o fortalecimento muscular com exercícios específicos, é isso? Sim, Hoje, o que a gente tem de evidência científica que mais previne lesão realmente é o fortalecimento muscular. Estar com a musculatura preparada para realizar o gesto esportivo, né? Tem algumas outras pequenas dicas, assim, e aí não são dicas minhas, mas são dicas e fatores que foram avaliados em trabalhos científicos, né? E aí eu vou falar alguns deles para vocês, tá? O primeiro é correr em dias ao se puder, assim, um dia não, é legal. Correr no máximo 50 quilômetros por semana. Aí acho que já é mais difícil para alguns de vocês, né? Mas... Pensei nisso agora, quilômetros por semana não é fácil passar 50 por semana. Sim, sim. Ter uma passada curta, ou seja, a gente aterrissar perto do nosso centro de gravidade, o fortalecimento muscular, como a gente já falou, né? Tomar cuidado com a evolução dos treinos, né? Sempre seguir direitinho, não ter um aumento muito grande, respeitar o descanso, que eu falei anteriormente também. Ter um acompanhamento nutricional é importante, porque a sobrecarga é ruim. E a questão do tênis também. É legal a gente ter pelo menos 2 a 3 tênis para a gente ir intercalando durante os nossos treinos, ou até mesmo durante uma prova muito longa, né? E aí entra aquela questão que eu nem quero falar muito aqui, de qual tênis é o ideal, né? O tênis ideal, como se é aquele tênis que é mais confortável para você, né? Não tem uma marca de tênis que é melhor ou pior, aquele que te deixa confortável. Cláudio, só falando sobre essa parte do tênis aí. Um negócio sobre tênis, pode falar. Então, justamente sobre tênis. Essa lesão que eu tive na sola do pé aí,
eu nunca tinha sentido nada, de repente começou uma dor meio incômoda, e foi passando, voltando, foi aumentando, inchaço, o tratamento realmente foi bem dolorido, várias agulhas com choque na sola do pé que não foram fáceis, e por fim a gente acabou descobrindo que foi uma troca de modelo de tênis. Eu acabei trocando o modelo de tênis, que tinha uma parte do cabedal dele que era elástica, ela acabava apertando ali a região atrás dos dedos, amassando mais ou menos assim, e isso fez com que fizesse a lesão na parte de baixo do pé. Tanto que quando eu comecei a correr com o tênis mais folgado nessa região, a lesão começou a regredir. Entendi. O que eu ia comentar do tênis é porque eu vejo muita polêmica também em cima desse negócio. Tênis neutro, tênis pronado, tênis supinado, enfim. Eu vou dar a minha opinião, depois você complementa a sua como fisioterapeuta. Mas eu acho que todo mundo deveria correr, a princípio, com tênis neutro. Exatamente. Porque eu, por exemplo, eu tenho um grau de... Eu tenho uma pronação. Pode ser que a minha seja a sua. E o tênis, ele é universal para todos. Então, ou vai estar corrigindo muito ou corrigindo pouco. Exatamente. Você falou, e eu uso, no meu caso, eu prefiro usar um tênis neutro, que eu adapto o meu pé ao neutro, e se for o caso, aí sim eu vou tentar pegar uma palmilha específica, feita para a minha deficiência, para a minha necessidade, é isso? Sim, sim. A polêmica em cima do tênis é grande, né? Mas se a gente for avaliar de uma forma científica, são poucos trabalhos de boa qualidade que realmente verificaram se um tênis pronado é melhor, uma pessoa pronado, do que um tênis, por exemplo, neutro, né? Mas tem um trabalho muito bom, que quem quiser depois eu posso até enviar por e-mail para vocês, que ele avaliou a diferença, o quanto é mais benéfico ter um pé pronado, correr com um tênis pronado, para pé pronado, ou fazer um trabalho de fortalecimento de musculatura intrínseca do pé, que é a musculatura mais profunda do pé, né? E aí eles verificaram que o trabalho de força é muito mais do que o tênis. Isso é ótimo. Inclusive, eu tenho um exercício aqui, eu vou passar aqui para vocês. Esse exercício em específico, ele é um exercício, na verdade, isso aqui já não é um exercício para corrigir a pisada, né? Esse exercício seria para quê? Esse exercício Esse exercício é um exercício para fortalecimento de musculatura intrínseca, aquela musculatura profunda do pé, para ajudar na formação do arco horizontal, longitudinal do pé, e também fortalece a musculatura de fibulares da perna, né? A musculatura lateral ali da minha perna. Acho que tem uma pergunta do Rui aí, né? Temos outro aqui do Laerte. O modelo aí Vamos ver também a pergunta dele. Esse aqui é o outro. Esse é um exercício bem bacana, que a gente associa várias coisas aí, né? Ele está fazendo um trabalho de fortalecimento de panturrilha, que é um músculo muito importante na corrida, né? Um músculo propulsor, e num plano inclinado, né? Então, ele está em cima de um step inclinado, e ao mesmo tempo a gente passou aí uma faixinha embaixo dos dedos, e toda vez que ele subia, ele fazia uma pequena garra com os dedos, para trabalhar também a musculatura mais profunda dos pés. Foi um dos exercícios, Cláudio, que foi utilizado para as idas à Aparecida. Ela foi, com o tempo, ela foi vendo qual que é as dificuldades de amplitude que a gente utiliza tanto lateral quanto subida e descida, né? Então, foi tipo de fortalecimento também para evitar aquele inchaço na região do tornozelo, articulação. Sim. Então, aí esse exercício também ele ajuda para trabalhar como se trabalha o arco ali do pé, ele ajuda a prevenir a fasciite plantar? Ajuda, esse é um exercício bem usado em fasciite plantar. Quando a fasciite é causada por fraqueza ou desequilíbrio muscular, né? Porque ela pode ser, a causa da fasciite pode ser outra, mas se for por conta de fraqueza ou desequilíbrio, é um exercício bem bacana para quem tem fasciite. Aí tem a pergunta do Rui.
quando tem desequilíbrio muscular, o lado fraco deve fazer mais séries de fortalecimento que o outro lado. Exemplo, né? Tua perna esquerda fraca fazer 20 repetições, enquanto a perna direita, que estaria normal, fazer 15. Sim. Quando isso é trabalhado, por exemplo, numa sessão de fisioterapia, a gente vai acabar fazendo os exercícios ali, às vezes 2, 3 vezes na semana, só do lado que está mais fraco, né? Então, a gente acaba fortalecendo no início só o lado mais fraco, e depois que está mais equilibrado, que a gente vai fortalecer os dois lados. Mas nada impede de que, na fisioterapia, a pessoa faça o exercício mais específico para aquela região, um exercício bem específico, não um exercício global, né? Dentro da fisioterapia, ele faz esse trabalho específico e, por exemplo, se for uma fraqueza muscular em membro inferior, ele faz esse trabalho específico na físio, só de um lado, durante os exercícios que ele possa fazer na academia, enfim, uma aula de funcional, ele fortalece os dois lados. Né, faço o exercício dos dois lados, mas se fosse numa sessão de fisioterapia, a gente trabalharia só o lado mais fraco. Quer dizer, então, resumindo, sempre fazer isso acompanhado de um profissional também, não ir fazendo em casa porque acha que um lado está mais fraco que o outro, ou mais forte que o outro, né? Porque daí a gente pode ocasionar problemas, né? E assim, toma muito cuidado com isso, né? Porque sempre um lado vai ser um pouquinho mais fraco que o outro, né? Assim como o nosso rosto não é exatamente simétrico de um lado e do outro, os nossos músculos também não são, têm a mesma força de um lado e do outro, né? Uma pequena diferença é normal ter, isso sempre vai ter. E uma outra pergunta, né? Que posso fazer liberação miofascial antes ou depois de uma prova? Aí até eu acho que antes de falar um pouco sobre liberação miofascial, explicar para as pessoas o que seria a fáscia, né? Porque eu vejo muita gente falando liberação miofascial, mas acho que eles não fazem muito ideia o que seria a fáscia. O que libera em si? Sim. Resumindo, a fáscia, ela é uma camada que ela recobre a musculatura, ela está lá em cima do nosso músculo, né? É um pouquinho mais superficial do músculo. E ela tem uma cadeia, muitas vezes, cruzada, que, por exemplo, se a gente for dar o exemplo da fáscia que a gente tem na região das costas, da coluna, ela é uma fáscia que sai em X, então ela sai de uma extremidade e vai em direção à ponta oposta, né? Muitas vezes uma aderência dessa fáscia, quando a fáscia está muito aderida ali, o músculo, ela pode causar falta de mobilidade, ela pode causar dores, né? Então, a questão da liberação miofascial, de fazê-la antes ou depois da prova, eu posso fazer os dois. Eu posso fazer a liberação tanto antes quanto depois. Aí vai depender da forma que a liberação é feita. Para quem nunca fez liberação miofascial, é uma massagem mais profunda e dolorida. Sim, muito dolorida. Muito. Ela pode ser feita de diversas formas, né? Tem a liberação miofascial manual, que é feita com as mãos do terapeuta, cotovelo, né? Ou com ventosas, com alguns instrumentos que o fisioterapeuta usa, ou até mesmo tem a autoliberação, né? Que é feito com os rolos, que a gente pode fazer em casa, nas academias, enfim. Mas a intensidade dessa liberação é importante se eu tenho uma prova. Se eu vou fazer antes de uma prova, eu não posso fazer uma liberação muito intensa, porque senão aquela musculatura pode ficar dolorida e aí pode me prejudicar na prova. Agora, se é depois de uma prova, sim, ela já pode ser mais intensa. O ideal é a gente fazer até uma semana antes da prova, para deixar a musculatura mais relaxada, para ajudar ali na mobilidade do músculo, da própria articulação. Mas ela pode ser feita tanto antes quanto depois. Pode depender da questão da intensidade e da forma que ela é realizada. A gente até brinca, Cláudio, a maioria das vezes eu já faço
eu já faço aí com a Priscila antes das provas, e não tem uma vez que eu não vou correr, que eu não vou com as marcas, as bolinhas da sorte, né? As ventosas deixam umas marcas nas pernas, uma coisa, toda vez que eu vou lá, tá com a bermuda cheia de bolinha na lateral da perna, na panturrilha. E falando de fáscia, deixa eu só pôr o meu carregador aqui, gente. Isso que eu minha mão na frente. A fáscia, por exemplo, para quem nunca viu, ela seria mais ou menos igual aquela pele que reveste um peito de frango? Exatamente, esse é um exemplo muito bom. Aquela pele mais brilhante, né, que fica em cima da carne do frango, isso é a fáscia. É um tecido da dor, né? Bem e realmente liberação. Oi? Não, pode concluir, que deu um delay aqui para mim. Ah, sim. Não, então, estava falando que a fáscia, ela é formada por um tecido conjuntivo. Então, é um tecido espesso e é justamente isso, ele é brilhante, né? Como aquela pelinha que recobre a carne do frango. Não, eu comentei, aproveitando o gancho aí da dor, porque o negócio de liberação é bastante, e depois longa, principalmente igual essa da Maratona da Fé, que é parecida, a tendência de dor é grande. E aí que surge a outra pergunta, né? Gelo ou calor? O que seria melhor? Quando que se aplica cada um deles? Ou até mesmo o contraste, né? Gelo com calor, né? Sim. Ou calor com gelo, não sei direito. Sim. O gelo e o calor, os dois têm efeitos analgésicos. Então, para a dor, as duas coisas funcionam, né? O gelo, ele atinge mais profundamente as estruturas. Então, é mais bacana se eu puder optar pelo gelo. Se for para uma questão de diminuição de dor, de inflamação, o gelo funciona um pouco melhor do que o calor, né? Ele faz uma vasoconstrição, então diminui ali a circulação local e ajuda muito nesse sentido de diminuição de dor. E sempre que puder, por mim, tá? Se eu optar, tiver gelo, calor ou os dois, eu prefiro fazer sempre o gelo. Principalmente os banhos de imersão. São bem legais após uma prova, né? Para ajudar a relaxar a musculatura, para evitar, diminuir, não evitar, né? Diminuir a dor pós-exercício ou pós-prova. Então, ele funciona de uma forma muito legal para isso. Claro que, assim, a gente tem que também levar em consideração o que é bom para cada um. Muitas vezes as pessoas sentem mais conforto em fazer calor, né? Chegou lá de uma prova, já está cansado, não quer fazer o gelo. Se tiver lá deitadinho, tiver uma bolsa e puder fazer o calor, é melhor do que nada, né? Então faça, tá? Mas gelo e calor são algo simples, né? Que a gente sempre tem ali por perto, que é legal e que ajuda muito na questão da recuperação muscular e da diminuição de dor. Perfeito. Até falando ainda de gelo e calor, quando um atleta deve fazer a terapia de contraste, mesclando gelo e calor ao mesmo tempo? Porque tem algumas situações também que ela é utilizada, né? Sim. Ela é mais utilizada numa fase mais aguda de uma lesão. Eu já tive uma vez que utilizar isso aí, não foi nem... Então, vai fazer sempre orientação do profissional, né? Sim, sim. A fase aguda, ela vai até desde o primeiro dia da lesão até mais ou menos, em média, o 5º dia, né? Então, o contraste é mais usado nessa fase. Contraste é algo meio assim pessoal, não tem muita comprovação científica. E eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu oriento mais os pacientes a fazerem só o gelo, mas o contraste também é utilizado. Cada um realmente se sente melhor em fazer. Se te gera mais conforto fazer o banho de contraste, ok, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas realmente, assim, se a gente for analisar de uma forma científica, o banho de contraste, ele não é algo que tenha comprovação que realmente funcione, ao contrário do uso do gelo, né?
eu tenho uma lesão aguda, acabei de ter um entorse de tornozelo. Como que eu devo usar o gelo para ele ajudar nessa questão inflamatória de uma forma correta, né? Eu devo fazer o gelo no mínimo 5 vezes por dia. Muitas vezes a pessoa coloca o gelo uma vez e fala, pronto, né? Fiz o gelo. E não, a gente tem que repetir várias vezes em um único dia para que ele tenha esse efeito, né? Quanto tempo deixar o gelo? De 20 a 30 minutos, aí a gente está falando da questão de compressa, tá? O gelo naquele local, né? Na questão do entorse, por exemplo, seria ali na região do tornozelo. Então, deixar o gelo de 20 até 30 minutos, não precisa passar disso, porque senão também o gelo vai derretendo, já vai tendo efeito, e fazer uma certa compressão, não é deixar lá o saquinho ou a bolsa de gelo encostada de leve, né? A gente tem que passar uma faixa, um lençol, qualquer coisa ali ao redor para ter uma certa compressão do gelo na pele. Claro, também tomando cuidado se a pessoa tem sensível ou não, né? Porque pode causar algum tipo de queimadura. Perfeito. Bom, a gente já está partindo agora para os últimos minutos, a gente está chegando perto do final. E até uma pergunta aqui, né? Eu acho que a gente já conversou sobre isso no começo. Devo procurar a fisioterapia só quando sentir dor? Como a gente falou, se eu puder procurar um fisioterapeuta, ter um acompanhamento de um profissional antes de ter dor, sentir a dor, é muito melhor. Porque como qualquer outra doença que a gente possa evitar, que a gente possa tratar no início, é muito melhor do que quando a gente já tem ela, né? Quando a gente já tem a lesão. Quando a gente já faz um tratamento, uma fisioterapia preventiva, ou quando a gente começa a tratar uma lesão no início, muitas vezes a gente consegue tratar essa lesão sem tirar a pessoa da sua atividade física, né? Vai depender, claro, do tipo de lesão. Mas muitas vezes a gente consegue fazer esse trabalho associado de a pessoa conseguir praticar atividade e fazer o tratamento. Isso eu acho bacana, Cláudio. Boa parte do tratamento que eu fiz com a Priscila, eu conheci a Priscila há uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, eu cheguei lá no consultório dela desacreditado para a corrida, tive uma lesão de ruptura do quadril, do músculo do quadril, e o médico simplesmente falou para mim que não corre mais, você não corre mais. E aí eu procurei a Priscila, ela pediu para fazer uma avaliação, depois de uma semana ela me chamou e falou, não vai ser fácil, mas a gente volta. Só que em nenhum momento ela pediu para eu parar de correr, ela pediu para que eu diminuísse a carga, que ela queria me avaliar no meu momento de esforço, no meu momento que eu tenho a dor. Se eu parar de correr, eu ia ficar sem dor, então ela não conseguiria me avaliar de forma correta. E com isso ela foi avaliando o grau, se subia ou descia da dor, como foi fazendo, e todos os outros tratamentos que eu fiz com ela foi sempre assim, nunca precisei exatamente parar de correr. Esse último que eu tive na sola do pé, foi uma opção realmente porque era sobrecarga que eu tinha devido a treinos longos, provas pesadas, e aí sim a gente resolveu dar uma abortada nesses treinos para poder dar uma descansada melhor. Uma última pergunta aqui, finalizando. Aqui na tela. Tive uma lesão durante a caminhada. O que fazer? Continua, para, avalia? Se a gente for pensar aí na questão da ultramaratona da fé, né? Eu vou estar acompanhando os corredores, e aí a ideia é avaliar se tiver lesão e ver o que pode ser feito ali no momento, né? E aí vai depender também da lesão, se a gente pode fazer algum procedimento para que a pessoa, e essa é a ideia, né? Que a pessoa continue fazendo a caminhada, ou se realmente vai ter que parar um pouquinho, fazer algum procedimento para depois tentar voltar, né? Mas a gente vai ter esse suporte aí, vou estar junto com vocês, e para poder avaliar ali na hora o que a gente pode fazer. Então, acho que é isso. Acho que, Laerte, a gente já está também aqui no finalzinho. Quer complementar?
Então, complementar aí que é o seguinte, a gente está tentando montar aí uma estrutura bacana, né? Eu fiz o convite para a Priscila, ela sempre tratou de mim aí, já está um tempo nessa parceria. Na hora ela já topou, e eu sei quanto é importante você ter uma pessoa que você confia, uma pessoa que tem um conhecimento técnico da coisa, principalmente conhecimento do esporte, né? Foi o que ela falou no começo, às vezes a fisioterapeuta de normal não vai entender, se você falar para um médico ou fisioterapeuta que você está fazendo uma caminhada de 180 quilômetros, eles já vão te chamar de louco, de começo. Então, você tem uma pessoa que está ali, que te acompanha, já te dá um suporte muito maior, te dá uma confiança maior, né? Para estar fazendo esse trajeto. Com certeza. Eu vou contar um segredo para vocês, principalmente para a Priscila. Eu fiz a cola com a minha esposa, ela é fisioterapeuta esportiva. Legal. Então, muitas das coisas que eu te perguntei são coisas que eu escuto no dia a dia, ou ela conversando com algum paciente, ou ela conversando no telefone, ou mesmo comigo, muitas das orientações, né? Até a questão da pele do frango, que uma vez eu estava mexendo no peito de frango, ela falou, sabe aquela fáscia que você fala? Essa pele do frango é a fáscia, é isso. Eu falei, nossa, que legal ele saber disso. Então, já entendi. O valgo no cavalga também, eu aprendi com ela. Boa. E outras coisas aí que não tive a oportunidade de comentar, mas assim, eu vou tendo aulas de fisioterapia esportiva dentro de casa. Muito bom isso. O Laerte já sabia, já. É bacana, sabe o que acontece, Cláudio, só complementando, eu sou um cara que sou muito curioso, então, quando a Priscila, de repente, fala alguma coisa, eu vou tentar ver o que é aquilo, entender melhor, para tentar até, de repente, ajudar no próprio tratamento, né? Então, muitas vezes ela já fala das coisas, eu já antecipo, e ela até brinca que fica mais fácil até de tratar quando você tem uma consciência corporal melhor. Então, você consegue passar para ela, às vezes, a dor no lugar específico que está, né? Então, por isso que é bom o pessoal que corre, que faz essas coisas, prestar um pouquinho mais de atenção, que não é só calçar o tênis e sair correndo, não. Tem um pouquinho mais além ali. Nunca foi só calçar o tênis e correr, né? Perfeito. Bom, eu queria agradecer imensamente a Priscila por aceitar o nosso convite, por estar falando aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Priscila. Eu tenho certeza que você esclareceu a dúvida de muitas pessoas, inclusive algumas dúvidas que eu tinha também. E agradeço já antecipadamente por você nos acompanhar em todo o percurso aí, lá em outubro, né, na Ultramaratona da Fé. E deixo o convite para se quiser falar de novo futuramente, nós estamos aqui. Certo, eu adoraria. Se vocês quiserem, terei disponibilidade para vocês a hora que vocês quiserem me chamar, tá bom? Perfeito. Laerte. Agradecer a Priscila mais uma vez, ela sabe quantas vezes eu já chamei ela para fazer isso, não foi uma nem duas vezes que eu chamei já, mas, cara, ela se dispôs aqui a ensinar um pouquinho mais para a gente aí, e agradecer também pelo fato de ela de estar com a gente já em outubro, já traz uma segurança maior, né? Perfeito. Bom, então eu me despeço aí de vocês, me despeço de todo mundo que está assistindo, agradeço quem acompanhou. Essa live ela vai ficar disponível também no YouTube da Mais Esporte, também vai ficar disponível no canal do Laerte. O seu canal qual é o seu canal mesmo, Laerte? Eu esqueci. Ultrapassando Limites. Vou colocar aqui na descrição para o pessoal ver. Não, já está na descrição aqui do... Já fica na descrição, você já coloca, já. Isso. As informações dos links estão todos na descrição do YouTube. E é isso aí, gente. Boa noite, obrigado. E a gente se vê novamente. Tchau, gente. Obrigado, boa noite. Até mais. Tchau. Boa noite. Tchau.